e nós vamos meditar nas palavras do apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Romanos. Nós vamos nos debruçar alguns minutos nestas verdades que estão expostas aqui na palavra do Senhor, a partir do capítulo 12, Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 9. Nós vamos refletir nesses versos 9 a 15 e verificarmos o que Paulo diz aos nossos irmãos romanos, aos nossos irmãos de Roma naquele tempo e que se aplica também a nós nos dias de hoje, aplica-se à nossa trajetória de vida cristã e que está, sem dúvida nenhuma, é muito útil para ser vivenciado neste tempo que estamos vivendo, um tempo atípico, um tempo de crise, um tempo que Deus quer revelar-se a nós, Deus quer manifestar-se a nós e Deus quer desenvolver-nos. Deus quer o crescimento de cada um de nós por meio do entendimento, por meio da renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente, para que possamos estar, como foi falado na última abordagem da nossa live, né, dessa disruptura do sistema deste mundo, do sistema que nos é imposto, nós estamos de fato, como o próprio apóstolo Paulo ele orienta, tendo uma renovação da nossa mente, mas uma renovação da nossa mente a partir do Evangelho, a partir da palavra do Senhor, a partir dos propósitos de Deus revelados em sua Escritura. Então, você que já conseguiu aí encontrar o texto, Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 9, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto, que diz assim: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Verso 13. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Amados, nessa breve leitura, nós encontramos preciosidades para a nossa vida cristã. Exortações vinda de Paulo a práticas que nós, talvez pela nossa própria natureza, nós muitas das vezes não teríamos condições, por sermos pecadores, falhos, nós não teríamos condições de produzir tais coisas em nós, produzir tais coisas a partir de nós. Mas se nós olharmos com mais profundidade a base com que Paulo ministra esta exortação a nós, ele está falando aos cristãos de Roma. Ele está falando a pessoas que já tiveram uma experiência legítima com Cristo Jesus. E nós sabemos, à luz do Evangelho do Senhor Jesus, que aqueles que já o receberam foram selados, receberam o Espírito Santo do Senhor. E é na força e é no fruto desse Espírito agindo em cada um de nós que nós podemos sim exercer e vivenciar em todo o tempo esses ricos conselhos de Paulo para nós nos dias da nossa trajetória neste mundo. Então eu gostaria de ressaltar algumas dessas verdades que Paulo traz para nós aqui, fazendo a seguinte pergunta: como enfrentar a crise da pandemia? A gente está vivendo essa situação toda neste tempo e nós não temos realmente ainda, a gente não pegou ainda experiência o suficiente para podermos dizer, é assim, assim e assim. É desta forma que nós enfrentamos uma grande crise, uma grande pandemia.
Nós não temos como conceituar isso porque é tudo muito novo, mas nós temos um manual, que é a palavra de Deus. E este manual, ele contempla todas estas coisas. E ele nos orienta, porque a Escritura, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos corrigir e nos mostrar, nos apontar a maneira correta de nós vivermos. Por isso que é tão preciosa esta palavra que nós temos em nossas mãos e precisamos fazer uso dela. Então, como enfrentar a crise da pandemia? Vamos olhar para o texto? Quais são os conselhos de Paulo? Paulo não está dando conselhos para a pandemia do coronavírus. Paulo está dando conselhos para a vida cristã, para toda e qualquer circunstância, para a nossa trajetória de vida neste mundo. Nós estamos encontrando na pandemia uma grande oportunidade de usarmos este tempo para solidificar, para expandir, para amadurecermos nas práticas das disciplinas espirituais, para crescermos através do fruto do Espírito sendo desenvolvido em cada um de nós. Mas isso é para vivermos todo momento, toda a nossa trajetória de vida. Mas, de fato, esta tem sido uma grande oportunidade dada por Deus para vivermos estes conceitos e estas verdades que Paulo traz a nós. Vamos ver, então? Primeira verdade que eu tiro do texto: como enfrentar a crise da pandemia. Primeira lição, Paulo diz: amai-vos, ou melhor, o amor seja sem fingimento. Ou seja, nós precisamos enfrentar esta crise da pandemia com amor. Paulo retrata aqui, ele enfatiza aqui a importância de ser um amor legítimo. O amor seja sem fingimento. Na versão A Mensagem, a versão bíblica A Mensagem, diz assim: amem de verdade, não de maneira fingida. Para que possamos passar por tudo isso de uma maneira saudável e sabendo que estamos crescendo espiritualmente, estamos vivendo aquilo que é a instrução bíblica, nós precisamos partir de um princípio, de uma consciência de que é tempo de amar. É tempo de amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao próximo como a nós mesmos. O verso 10 parece que ele amplia ainda isso mais, dizendo assim: amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal. Paulo está fazendo questão de frisar a importância de amarmos em um tempo como esse. Também na versão, lá a Mensagem diz: sejam bons amigos que amem profundamente. O quão importante, queridos, para nós neste tempo é exercermos o amor. O quão importante é para nós amarmos sem fingimento, amarmos de forma legítima, de forma autêntica, um amor não apenas de palavras. Tem sido exigido de nós neste tempo uma postura de amor verdadeiro. Uma postura de amor verdadeiro. E esse amor me faz lembrar, isso me lembra relacionamento. Um relacionamento na vertical, onde nós somos convidados pelo próprio Deus neste tempo a nos aproximarmos dele, a conhecermos ele mais, a estarmos mais íntimos dele, um relacionamento de amor. Mas também, mesmo em meio ao isolamento que estamos tendo neste tempo, e necessário, diga-se de passagem, para que haja prevenção a uma expansão ainda maior deste vírus, também envolve relacionamento. Me parece que Deus está nos dando uma oportunidade de testarmos os nossos relacionamentos. Eu pergunto, como tem andado os nossos relacionamentos durante essa pandemia? Eles estão sobrevivendo ao isolamento? Nós precisamos, queridos irmãos, refletir sobre isso. Muitos de nós
por conta do isolamento, temos perdido a oportunidade de fazer a manutenção dos nossos relacionamentos. E nós não podemos nos perder em meio a tudo isso. Nós precisamos nos aplicar em amor às pessoas que nós conhecemos, às pessoas que Deus nos deu, nos presenteou, porque são vidas que nós recebemos de Deus para fazerem parte do nosso ciclo de convivência, e a igreja faz parte disso. E nós precisamos fazer a manutenção em amor dos nossos relacionamentos. Nós precisamos fazer a manutenção em amor nos nossos relacionamentos de amizade do nosso dia a dia, amizade no trabalho, da faculdade, com os nossos vizinhos. Nós precisamos nos dirigir intencionalmente para eles como uma expressão de amor. Nós precisamos procurar aparar as arestas que talvez existiam ou talvez até surjam em meio a esse processo de isolamento dentro do contexto da família. Por estar muito tempo juntos, talvez algumas arestas precisarão ser aparadas, mas em amor nós precisamos viver esses relacionamentos de uma maneira ainda melhor após tudo isso. Então parece-me que Jesus está nos dando uma grande oportunidade, Deus está abrindo para nós uma grande porta para exercermos o amor, para demonstrarmos amor a Ele em obediência ao seu convite de um relacionamento conosco, um tempo integral, mas também em obediência a Ele quando nos diz que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. João, em sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, o verso 18, ele parece que ele faz questão de nos alertar quanto a isso. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. O verdadeiro amor, ele se manifesta em atitude. O verdadeiro amor, ele se manifesta em ações. E nós somos convidados por Deus para, neste tempo, amarmos uns aos outros. O capítulo 4 dessa mesma epístola, João fala assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, ele elimina todo medo. Então, o verdadeiro amor, ele elimina o medo que nos paralisa. Talvez nós estejamos amedrontados de fazer contato, de ter acesso às pessoas por conta do coronavírus. Mas a verdade é que esse isolamento, irmãos, é apenas para nós não termos um contato físico. Mas nós devemos continuar a fazer a manutenção dos nossos relacionamentos em amor. Seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. E para isso precisamos entender o que é o amor. E o amor, ele só é possível por meio do Espírito Santo. Ele é produto do Espírito em nós. E a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas deixa isso claro para nós. Que o fruto do Espírito é o amor, dentre outros. Nós precisamos amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas neste tempo de crise, nesta pandemia. Primeira lição que podemos tirar de Paulo para nosso enfrentamento. Então, o que nós podemos aprender aqui? Deus tem nos dado um tempo para cultivarmos o amor. O amor verdadeiro, primeiramente, na vertical, o amor com Ele. Esse amor que é uma resposta nossa a tudo que já recebemos dEle, do próprio Senhor. Este amor que foi iniciativa dEle para conosco. E, inevitavelmente, quando nós praticamos, então nós temos esse exercício em amor, nós, então, transbordaremos deste amor na horizontal, porque é tão grande amor que não cabe em nós. E por isso nós devemos transbordar para que os outros que estão ao nosso redor também desfrutem desta maravilha que é o amor. A segunda coisa que Paulo me ensina aqui nessa carta aos Romanos, e para quem está chegando agora, Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, está sendo a nossa
a nossa conversa aqui nesta manhã. Quando nós olhamos, nos voltamos mais uma vez para o texto, nós vemos também uma orientação de Paulo. Ele diz que nós precisamos enfrentar a jornada da nossa vida com zelo. Olha só o que ele diz lá no verso de número 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Este mesmo texto na mensagem, na versão a mensagem, diz assim: não deixem se esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o entendimento por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui neste mundo. E Paulo, ele deixa isso claro, e a importância de nós zelarmos por isso. Temos o bom zelo do servir ao Senhor. Este servir ao Senhor em todas as oportunidades que nos são dadas neste tempo de pandemia. Precisamos fazer com que as nossas atitudes neste tempo sejam atitudes que preservem o servir ao Senhor com alegria. Só que quando eu penso neste zelo que Paulo está enfatizando no texto, me parece também que ele pode ser aplicado numa outra perspectiva que eu gostaria de sugerir a você. Nós precisamos, para continuar servindo ao Senhor com zelo, para continuar animados, fervorosos no espírito, nós precisamos ter alguns cuidados, é óbvio. Nós precisamos zelar, sim, pela nossa saúde física. Isso também é a expressão de um zelo para o servir ao Senhor. Porque se estivermos doentes, como serviremos ao Senhor? Como seremos úteis ao Senhor? Precisamos zelar pela nossa saúde física. Precisamos zelar pela nossa saúde mental. Precisamos zelar pela nossa saúde espiritual. Porque quando nós preservamos estas áreas da nossa vida, nós estamos nos apresentando para o serviço do Senhor, aptos para sermos úteis na sua obra. Então, queridos irmãos, se você ainda tem dúvidas, se você deve ou não fazer o isolamento, se você ainda tem dúvidas se esse vírus pode ou não apresentar algum risco a você, eu quero dizer algo nesse momento. Ninguém está livre de desenvolver enfermidades. Todos nós estamos passivos de sermos alvo de uma enfermidade. Na área física, na área emocional e às vezes também na área espiritual. Então, precisamos ter zelo. Nós somos instruídos a cultivar boas práticas para continuarmos a servir ao Senhor com zelo. Então veja bem o que Provérbios diz lá no verso 22, no verso 3. Quem é prudente vê o perigo e faz o quê? Se esconde. Mas o inexperiente vai em frente e sofre a consequência. Nós precisamos ser prudentes, como em outra ocasião eu citei este texto. Logo no período que nós decidimos estar, juntamente com todas as igrejas, estamos, de fato, suspendendo as nossas reuniões no templo. Eu usei este texto, Provérbios 22, 3. Quem é prudente vê o perigo e se esconde. Mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Se nós queremos continuar servindo ao Senhor, sendo úteis ao Senhor, nós precisamos ser prudentes. Precisamos sim ser prudentes. Paulo diz: sejam zelosos. Sejam zelosos. Tá certo que mesmo com todo o cuidado que estamos tendo, podemos ficar enfermos? Podemos. Nós não temos controle sobre isso, mas precisamos fazer a nossa parte. A segunda questão que eu aprendo aqui dentro desse ponto.
Precisamos ter o cuidado com a nossa saúde emocional, porque se nós não estivermos bem emocionalmente, se a nossa mente não estiver equilibrada neste tempo, nós não seremos úteis, não poderemos servir ao Senhor como Ele deseja que o sirvamos. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. A gente está vivendo um tempo hoje e nós precisamos viver este tempo, confiados no Senhor, para que nós não fiquemos ansiosos e inquietos com o que poderá acontecer amanhã. Como que ficará a questão da economia do país? O que vai ser depois disso? Como será a humanidade depois disso? Vamos viver um dia de cada vez para termos zelo com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental. Vamos viver este tempo equilibrados, firmados na certeza, na confiança do nosso Deus. Paulo também, ele frisa a importância de nós não estarmos desenvolvendo sentimentos que nos tornam enfermos. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, verso 6. Nós não devemos estar ansiosos, irmãos, mas é tempo de confiarmos em Deus e vivermos, passarmos por esta pandemia, sim, zelosos por nossa saúde física, por nossa saúde emocional, para que possamos servir ao Senhor com ânimo, disposição, porque é tempo de servir ao Senhor. Nós não estamos de férias. Algumas pessoas pensam, agora estou de férias. Algumas, somente os adolescentes, as crianças que não estão na escola, estamos de férias. Não, nós não estamos de férias como cristãos, como servos do Senhor. Nós estamos em plena atividade como igreja, serviço ao Senhor. Mas precisamos estar saudáveis, e saudáveis espiritualmente. E por último, aqui o texto que eu quero trazer para nós firmarmos a nossa convicção desse conselho de Paulo, é o que está escrito lá em Mateus 11, 28, que nós tanto conhecemos. É tempo de nos achegarmos ao Senhor para termos saúde espiritual. E ele diz para nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Deus é para nos juntarmos a Ele. O convite de Deus é para nos achegarmos a Ele. Nos achegarmos ao Senhor, nos achegarmos ao nosso Mestre, nos achegarmos em um relacionamento de amor, representa zelo com a nossa vida espiritual. Isso é maravilhoso. Nós precisamos cultivar essas disciplinas. Precisamos cultivar neste tempo de uma maneira tão legítima, de uma forma tão intensa. Precisamos cultivar essas boas práticas. Terceira coisa que eu aprendo com um texto de Paulo. Romanos capítulo 12, o verso de número 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O verso de número 12, então, vai nos dar esta riqueza de palavra. Precisamos passar pela pandemia com amor a Deus e ao próximo, com zelo ao servir ao Senhor, zelo na nossa vida física, emocional, nossa saúde física, emocional e espiritual, para continuarmos sendo úteis no reino de Deus. E precisamos passar por esta crise da pandemia com alegria. Mas como, pastor? Como passar por esta crise, por esse caos com alegria? O texto diz, irmãos, como que nós podemos passar por tudo isso, por toda esta prova. E se nós pararmos para lembrar, servos do Senhor passaram por grandes lutas e grandes perseguições em sua trajetória de vida cristã com muita alegria. Diz o texto aqui:
alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é Cristo Jesus. A minha esperança, a sua esperança, a esperança de todos aqueles que já tiveram uma experiência pessoal com Jesus, é o próprio Jesus. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa esperança. E Cristo é a única esperança para este tempo, para todas as famílias, para a humanidade. Cristo é a única esperança. Então devemos nos alegrar neste que é real, neste que é vivo. A nossa esperança, ela permanece. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. E nós podemos dizer: a nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança venceu a morte. A nossa esperança é Cristo Jesus. Portanto, podemos sim nos alegrar no Senhor. Podemos sim nos alegrar na esperança que temos, que podemos passar por tudo isso na certeza de que Cristo está conosco. A nossa esperança é Cristo Jesus. Nossa esperança é Cristo. Portanto, a nossa alegria é fruto da presença do Espírito de Deus em nós. O mesmo texto lá de Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria. A alegria que nós temos não é produto de um sentimento, não é produto das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. A alegria que temos é produto do Espírito de Deus em nós. É somente pelo Espírito, amados, que nós podemos mencionar esta palavra em meio ao caos que a humanidade se encontra neste tempo. Somente pelo Espírito podemos mencionar: alegrai-vos, em meio a tantas vidas perdidas neste tempo. Somente pelo Espírito. Então Paulo diz: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos em Cristo Jesus. Agora, quando nós temos esta alegria, nós precisamos compartilhar esta alegria. Olha só o que Paulo vai falar lá no verso 14, ou no verso de número 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram. A alegria que nós temos no Espírito, a alegria que nós temos na esperança que é Cristo, é para ser uma alegria compartilhada. Henrik Ibsen diz a seguinte frase: pode-se ficar alegre consigo mesmo durante certo tempo, mas a longo prazo a alegria tem de ser compartilhada por duas pessoas. A alegria pode estar em nós e ficarmos alegres por um pouco de tempo, mas com o passar do tempo esta alegria ela há de transbordar, ela há de se manifestar. E é isso que nós precisamos neste momento, manifestar a alegria que temos em Cristo Jesus aos nossos irmãos, aos nossos amigos, à nossa família, a este Brasilzão que nós vivemos, a humanidade, a igreja do Senhor precisa estar manifestando a sua alegria em Cristo Jesus em meio a este caos, em meio a tudo que está acontecendo. Aqui o texto é claro em dizer: alegrai-vos com os que se alegram. Mas percebam que Paulo, ele não está insensível com esta palavra à realidade que nós vivemos em todo tempo, em toda e qualquer circunstância. Ele diz: alegrem-se, alegrai-vos com os que se alegram, mas ele continua: chorai com os que choram. A alegria que nós temos em Cristo não nos impede de chorarmos com os que choram neste tempo. A alegria que nós temos na esperança que nos é dada em Cristo Jesus
não nos impossibilita de expressarmos a nossa empatia com milhares e milhares de famílias que estão sofrendo por falta de emprego, por falta de ter o que comer, por não ter, talvez, a condição de se proteger, por perda dos seus familiares e tantas outras razões que têm levado milhares de pessoas a chorar, a lamentar, a se entristecer. E é tempo também, e mesmo com a nossa alegria e esperança no Senhor, nós chorarmos com os que choram. É expressarmos em amor a nossa empatia com as pessoas que nós devemos acolher. É expressarmos em amor a nossa empatia com a sociedade, com a nossa família, com a humanidade. Esse é o papel da Igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar, sim, com o Senhor, a nossa esperança, mas nós não podemos de maneira nenhuma estar apáticos ao que está acontecendo ao nosso redor e às vezes até mesmo nos alcançando. Alguns de nós já tiveram algumas perdas em meio a essa trajetória. E como igreja e como servo do Senhor, nós estamos sensíveis diante de tudo isso. Algumas pessoas queridas, infelizmente, já partiram. Mas nós precisamos chorar, porque é tempo de chorar. É tempo de chorar com os que choram. E chorar com os que choram é também uma expressão de amor ao próximo. A quarta e penúltima lição que eu aprendo com Paulo nesse texto é que nós precisamos ser pacientes. Irmãos, tem sido difícil, não é verdade? Nós adentramos hoje, se não me falha a memória, ao 19º dia, pelo menos aqui em Manaus, 19º dia de isolamento. E nós temos visto o quanto tem sido difícil para algumas famílias permanecerem no isolamento. O quanto é difícil para as nossas crianças permanecerem no isolamento. Temos a paciência de esperar por um tempo que é incerto, porque nós não sabemos ainda ao certo quando poderemos sair de nossas casas com segurança. Mas Paulo, no mesmo verso, no verso 12, ele diz que nós devemos ser paciente na tribulação. E me parece que a paciência também é resultado, obra do Espírito de Deus em nós. O mesmo Espírito que gera amor é o mesmo Espírito que gera alegria e é o mesmo Espírito que gera paciência para nós. Sermos pacientes para aguardar o tempo certo. E o quanto é precioso, e parece o quanto Deus quer desenvolver em nós essa disciplina. Há muitos servos do Senhor que tiveram que aguardar não só dias, mas meses e alguns anos. Outros até gerações. Diante daquilo que Deus havia prometido, diante daquilo que Deus havia falado. Deus é um Deus paciente, sim. Deus é um Deus que também nos leva, nos motiva a exercermos paciência, a cultivarmos, desenvolvermos a paciência como resultado da presença do seu Espírito em nós. Então, neste momento, é tempo de termos paciência em meio à tribulação. Paciência em meio a tudo que estamos vivendo, irmãos. Precisamos ter paciência. A garantia que podemos passar por tudo isso com paciência é o Espírito de Deus em seus filhos. Você que já teve uma experiência com Cristo Jesus, você está habilitado para passar por toda esta prova, na certeza de que poderás vencer com a paciência que vem do nosso Deus, que vem do Espírito de Deus para todo crente. Podemos nos lembrar das palavras de Deus por meio do salmista.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ter paciência. Vamos nos aquietar. Vamos ficar neste tempo num relacionamento de amor, um relacionamento de zelo. Vamos ficar neste tempo alegrando-se na nossa esperança, empáticos com aqueles que sofrem, mas pacientes em meio a tudo isso. Porque é tempo de aguardarmos no Senhor. Sede pacientes na tribulação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E por último, nós podemos passar por esta crise da pandemia e devemos passar. Não de pé, mas de joelhos. Devemos passar por esta crise com os joelhos dobrados, irmãos. O verso de número 12 diz: perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, que é Cristo. Sedes pacientes na tribulação, ou seja, não sejamos afoitos. Vamos aguardar no Senhor. Mas aguardar de que forma? De joelhos dobrados. Perseverando na oração. Uma disciplina que revela também relacionamento. A oração, queridos, ela não é um amuleto de proteção, que a gente lança a mão nos momentos de perigo. Estamos em perigo, vamos orar. Não. A oração é um veículo de relacionamento com Deus. É um veículo de relacionamento com quem podemos, de fato, confiar em toda e qualquer circunstância. A oração é uma disciplina espiritual que deve ser cultivada não apenas em tempos de crise, mas em todo o tempo da nossa trajetória de vida. Orai sem cessar. Oremos ao Senhor. Dobremos os nossos joelhos pela nossa nação. Oremos ao Senhor. Porém, a oração, ela exige fé. A oração sem fé é ineficaz. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A oração, ela requer de nós confiança. Só podemos confiar em quem nós conhecemos, em quem nós sabemos que não vai falhar. E este é Deus. Portanto, eu concluo minha palavra hoje aqui, resumindo, dizendo para você que é tempo de passarmos por essa crise da pandemia. Sim, é tempo disso. Mas que possamos passar por ela, amando mais a Deus e aos nossos irmãos. E vivendo esta prática não só de palavras, mas com atitudes. Possamos passar por esta pandemia com o zelo e o bom testemunho do cristão, zelando por sua integridade física, sua integridade, saúde emocional e por sua integridade e saúde espiritual. Leia a palavra. Ore mais. Descubra o que o Senhor quer mostrar a você nesse tempo em que você está tendo uma oportunidade de um relacionamento ainda maior. Descubra. O próprio profeta diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existem coisas guardadas por Deus que nós só descobrimos por meio de um relacionamento com Ele. Existem coisas preciosas reservadas por Deus
para serem reveladas a você e a nós todos neste tempo. Por isso, devemos cultivar este bom zelo dessa disciplina que é nos aproximarmos do Senhor. Ame a Deus, zele por sua integridade para continuar servindo ao Senhor. Passe por essa pandemia com um coração alegre, não pelo que está acontecendo, mas alegre por quem está com você, por quem está conosco em meio a todos os acontecimentos da vida. Cristo Jesus é a nossa esperança. Passe por essa pandemia com um coração paciente. Não andeis afoito. Aquiete-se. Aproveite esse tempo de quietude. Seja paciente e aguarde no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E por último, vamos atravessar este mar de coronavírus com os nossos joelhos enxutos. Vamos atravessar com eles calejados, sim, mas por confiarmos em Deus, em oração. Vamos atravessar este tempo certos de que o Senhor não nos abandonou, não nos abandona e não nos abandonará jamais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesta manhã, meu amigo, meu irmão, você que se achegou até nós aqui nesse tempo, que você possa continuar firme. Essa pandemia, ela não é nada diante do nosso Deus. Deus é maior. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque ela nos conforta, ela nos anima, ela nos instrui e ela nos faz, ó Deus, melhores. Queremos estar firmados na Tua palavra, nos Teus princípios. Gere alegria no nosso coração, Senhor, por meio do Teu Espírito. Faça com que sejamos zelosos para estarmos Te servindo em todo o tempo. Ó Deus, traga alegria, ó Deus, no nosso coração, amor ao nosso coração. Traga, Senhor, paciência, Senhor, na nossa vida, na nossa postura neste tempo. E que a nossa fé seja, de fato, exercida em todo o tempo, com uma expressão de quem Tu és, Deus fiel, em quem nós podemos confiar. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe a Tua igreja espalhada pelo mundo. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja espalhada em todo o Brasil. A Tua igreja espalhada aqui na cidade de Manaus. E dentre elas, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre a Segunda Igreja Batista em Manaus e também sobre a comunidade Batista Somos. Que nós, ó Deus, possamos, de mãos dadas com o Senhor Jesus, passar por esta pandemia, vitoriosos em Cristo Jesus, e que todos saiam melhores, e que todos reconheçam que o Senhor é Deus. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, por nos ouvir e por falar ao nosso coração. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.